Hoje está como um mini curso, mas é mais uma conversa, não precisamos ser tão formais assim, sobre o RPG, e não é reeducação de postura global. Tome muito cuidado com isso, principalmente quando você pesquisa na internet. Você bota RPG, chega a reeducação de postura global, que também é bastante interessante, mas no caso, o curso se refere ao Role Playing Games, ou jogo de interpretação de papéis. Então, eu vou tratá-lo de forma de como utilizar como um facilitador da aprendizagem em história. Mas, primeiro, vamos conversar um pouco sobre o que é o RPG, como surgiu, porque, na realidade, o RPG em si, ele é recente, mas ele tem bastante antecessores. Vocês vão ver que apenas o que aconteceu foi uma junção de algumas coisas que já existiam, criando uma nova, e muito interessante. Bom, então, o RPG, ele é um jogo de interpretação de papéis. Conforme nós vamos ver, lembra, e muito, o teatro, com a diferença que é bem mais dinâmico, onde uma das pessoas que participam é chamado de mestre do jogo ou narrador. Hoje em dia, o termo mais moderno é narrador. As pessoas preferem tratar dessa forma. Que cria um enredo, cria uma história, e os outros participantes, eles vão criar os personagens que vão participar dessa história. E aí o narrador, ele vai narrando, como o próprio nome está dizendo, os acontecimentos, e as pessoas vão dizendo o que seus personagens vão fazer mediante as situações que se apresentem. De onde ele veio? Bom, o RPG, os antecessores deles foram jogos de tabuleiro. Então, as pessoas já tinham esse costume de jogar os mais diversos jogos. Nem sempre, hoje em dia, jogos ainda tem uma conotação, estão deixando de lado mais. Hoje em dia já está um pouco melhor, mas antes tinha uma conotação muito infantil, e não é o caso. O RPG em si, ele veio de jogos de estratégia jogado por adultos. Nessa foto aí ao lado, você vê um jogo que, segundo o que a maioria das pessoas, a maioria dos jogadores acreditam, o que as pessoas acreditam que se originou o RPG foi desse jogo, o chamado Chainmail, que é um jogo que consiste basicamente em um dos jogadores montar numa mesa uma fortificação e o outro tem um exército que tenta invadi-la. Mas eu vou abordar isso um pouquinho mais na frente. Bom, a questão do mito do herói. Então, na história humana, desde seu princípio, as comunidades sempre tiveram seus heróis, fossem reais ou lendários, mas sempre existiam. Era aquela pessoa que trilha um caminho extremamente difícil, mas que alcança seu objetivo, se destaca e consegue realizar feitos enormes que são reconhecidos e tem uma vida muitas vezes maravilhosa. É claro que eu coloquei aqui 2 gregos e nós sabemos que alguns heróis gregos o destino não foi tão bonito assim. Diga-se de passagem, né, Jasão realmente, infelizmente, o destino dele não foi muito bom, mas aqui temos Odisseu e Perseu, ambos terminaram muito bem, alcançaram feitos enormes, e as pessoas escutavam essas narrativas. E quando a pessoa escuta uma história dessas, a pessoa, se você parar para refletir, você vai ver que você está se sentindo como se fosse aquele herói.
Você vai escutando aquela história e vai entrando naquela história e de repente você pensa que está ali, está junto, não é mais aquele herói, é você que está ali lutando contra aqueles monstros, contra aquelas criaturas, derrotando o mal, conseguindo os triunfos e voltando reconhecido para casa. Então, o mito do herói, ele é trabalhado. O mito do herói. Peraí, só um pouquinho. Então, o mito do herói, ele é trabalhado hoje. Hoje se fala muito dele. Ele é um tema recorrente em diversas histórias, em que encontramos nas diferentes culturas. E representa também uma transição na fase da vida das pessoas. Ele tem elementos constantes em todos os povos. Todos os povos você vai encontrar esse mito. E sempre aquela questão da jornada, de sair de um lugar confortável, né, viver uma aventura perigosa e acabar retornando triunfante. Mas sempre a jornada implica em sacrifícios, renúncias, desprendimentos. Muitas vezes o herói, se não morre, mas chega perto de morrer para conseguir alcançar seus objetivos. E tudo isso valoriza o triunfo que ele obtém depois. E nos contos e lendas que acompanham a humanidade desde seu princípio, está presente, como eu disse anteriormente, em muitas culturas. Então, o ser humano em si, ele precisa dessas lendas. É algo que faz com que ele vá além da sua vida comum, supere até suas dificuldades. Muitas vezes esses heróis, eles servem de exemplo para as pessoas. De como, por mais difícil que seja a situação, é possível superar. E no RPG, o protagonista da história, o herói da história, são os participantes. O narrador, aquele que cria a história, ele cria uma história com esse objetivo, que os personagens principais sejam aqueles que estão ao redor. E quem não quer ser protagonista? Ora, vivemos num mundo onde as pessoas que podem ser tidas como protagonistas são aquelas que conseguem interferir, qualquer decisão interfere na vida de milhares. Esses é que mandam no mundo. Mas no RPG, os jogadores, eles são os protagonistas. E dependendo de como for feito, do que o narrador queira fazer, ele pode começar o jogo, desde começar o jogo como uma pessoa humilde e se tornar um governante de uma nação. Por que não? Tudo depende do que o narrador quer fazer, do que ele pretende. E aí vem a questão, que eu vou abordar um pouquinho mais na frente, de como o professor pode utilizar isso no sentido de fazer com que o aluno compreenda melhor o assunto que está sendo estudado. E cabe qualquer assunto. Se você quiser trabalhar matemática com RPG, só pensa assim, como eu vou trabalhar a matemática no RPG? Você pode colocar situações onde os jogadores só vão conseguir resolver aqueles problemas mediante a matemática. Se naquele momento você acreditar que eles ainda vão precisar estudar mais para resolver os problemas que você quer colocar, você pode até fazer o seguinte, porque no RPG, conforme nós vamos ver, você interpreta um personagem. Você pode colocar que aqueles personagens, por exemplo, no caso da matemática, têm um domínio da matemática.
E mesmo que o jogador em si ele não resolva o problema, ele vai perceber a importância. Porque ele percebe que aquele personagem que ele está interpretando conseguiu resolver, aquilo foi importante, mas que ele, para conseguir o mesmo feito, tem que estudar. Senão ele não vai conseguir ter esse domínio do conhecimento. Então, dessa forma também você consegue fazer que as pessoas compreendam essa importância. Então, o RPG é um jogo onde os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas colaborativamente. O progresso de um jogo se dá de acordo com um sistema de regras pré-determinado, dentro das quais os jogadores podem improvisar livremente. As escolhas dos jogadores determinam a direção do jogo. Aí é onde o RPG toma uma direção bem diferente, por exemplo, de uma peça teatral, de uma novela, porque os jogadores determinam para onde o jogo vai. É claro que tem consequências. Uma das funções do narrador é justamente isso. Toda ação dos jogadores vai ter uma consequência. Quem vai decidir é o narrador. E o narrador, ele, mediante o que ele já planejou, ele vai pegando o que os jogadores vão fazendo e já vai criando situações no futuro que talvez até os jogadores demorem para se deparar com elas, mas tudo vão ser consequências das atitudes deles. E os RPGs, eles são mais colaborativos e sociais do que competitivos. Um jogo típico une seus participantes em uma aventura como grupo. O RPG não tem ganhadores ou perdedores. O que se busca no RPG é que todos se divirtam. Pode também, como eu disse, ter, sem dúvida alguma, aprendizagem, mas o objetivo maior é que todos se divirtam, que seja algo que leve as pessoas a poder espairecer um pouco, sair um pouco da sua vida e ter uma vida diferente. E, como eu disse a vocês, normalmente o RPG é feito para as questões serem resolvidas em grupo. Então, as pessoas aprendem também a importância do trabalho em grupo. Na sua origem, como eu disse a vocês, o RPG era o que nós chamamos de RPG de mesa. Ou seja, as pessoas se reuniam ao redor de uma mesa e, a partir daí, começava um jogo. Até porque o RPG se originou, como eu disse a vocês em outro momento, desse jogo, Chainmail, que era um jogo basicamente que consistia em um jogador montava uma miniatura de uma fortaleza e o outro de um exército. Sendo que um dos jogadores montou uma fortaleza e disse, não, essa fortaleza aqui é imbatível, seu exército não tem como penetrar. Aí o outro jogador disse, mas sim, em vez de um exército eu mandar 3 soldados, meus melhores soldados, e eles se infiltrarem e depois abrirem a porta. Aí os dois pararam e começaram a pensar, mas peraí, como nós podemos fazer isso? E então eles foram pensando nisso. Como nós poderíamos fazer isso? Então começou a desenvolver essa ideia de somente 3 soldados tentarem entrar naquela fortaleza. Como é que eles fariam isso? Que regras eles utilizariam? Como eles poderiam reproduzir essa ação? E assim surgiu o primeiro RPG moderno, por assim dizer, que é o Dungeons and Dragons, ou Masmorras e Dragões. Inclusive, nos anos 80, aqui no Brasil, e até hoje, né, até hoje você ainda encontra um desenho animado de muito sucesso, que é o Caverna do Dragão, que se originou justamente desse RPG. Tanto que, se vocês virem a abertura, em português traduziram como Caverna do Dragão, mas se vocês prestarem atenção na abertura, aparece o nome, Dungeons and Dragons. Então, o RPG ele não é convencional nas suas práticas de interpretação devido a esse dinamismo.
o personagem, você até cria um personagem, mas você também não é obrigado a interpretar o personagem rigidamente. Você pode dar direcionamentos que na hora da construção você nem pensou para o personagem. Por exemplo, você pensa em trabalhar, como eu disse antes estava conversando aqui antes da aula, a escravidão na Roma Antiga. De repente, você quer trabalhar, digamos, a rebelião de Espartacus. Um dos jogadores, os jogadores, você liberando, deixando à vontade, eles podem fazer desde romanos até os escravos. E aí, depois que o jogo começar, você não vai ter tanto controle. E é interessante as surpresas que ocorrem. Pode acreditar, em um jogo, numa situação dessa, podem ocorrer situações mais inusitadas possíveis, porque o ser humano é imprevisível. E quando eles entram no jogo e se deparam com aquelas situações, então, e começam a refletir, pensando em soluções, aí você sempre se surpreende. Sempre se surpreende. Provavelmente vocês se deparariam com desde romanos se unindo a Espartacus, ou escravos do lado de Espartacus se unindo aos romanos, tudo em nome do que os jogadores entenderiam da situação, que não seria o nosso entendimento, é o entendimento deles, mediante as situações que se apresentam. O que eu acho mais interessante de quando você utiliza uma narrativa histórica é você colocar situações para a pessoa tirar suas conclusões, a pessoa chegar a sua própria interpretação dos fatos. Porque não tem como escapar. Olha, o positivismo tentou, mas professor de história, quer ele queira, quer não, nós sempre colocamos um pouco do que nós pensamos quando estamos ensinando. Isso não é errado, o errado é impor. Mas falar o que nós pensamos, não. Nós não podemos só impor. Agora, eu acredito melhor ainda é quando você coloca a situação e as pessoas cheguem às suas próprias conclusões. Quer concordem conosco ou não. Porque pode ser, por incrível que pareça, pode ser que não. Porque de repente você coloca a situação, por exemplo, que determinados escravos da Roma Antiga viviam no luxo, e que um grande medo deles era que quando os senhores morressem, eles fossem libertos, porque eles iam ter que viver por conta própria. E isso é uma situação que não foge muito, por exemplo, do Brasil colonial. Apesar do que, no Brasil colonial, nós sabemos também que havia ex-escravos que enriqueceram, lidando até mesmo com a venda de escravos. Então, são situações que você coloca que vão surpreender os alunos e vão fazer com que eles possam tirar suas conclusões, ver assim, peraí, isso aconteceu assim mesmo, e aí, mediante o personagem que ele fez e o que ele quer, ele vá e siga o rumo. E aí, mediante o rumo que ele escolher, você vai pensando nas consequências, enquanto narrador. O RPG, eles normalmente é organizado nos que nós chamamos de aventuras e campanha. Uma aventura é um jogo simples, é algo que você cria para ocorrer em um determinado momento, uma história que você cria para ocorrer em um determinado momento, acabou ali, pronto. Campanha é quando você pensa em algo que você vai dar seguimento com os mesmos personagens, naquele mesmo cenário, e as ações de jogadores terão consequências. Como eu disse a vocês, de repente você pode criar uma campanha, por exemplo, visando que os jogadores compreendam as consequências, por exemplo, de uma guerra. E aí, os jogadores podem fazer parte de um dos lados da guerra, ou dos dois lados, e eles vivenciarem o que foi acontecendo até o final daquela guerra, por exemplo.
Você pode criar uma, eles acompanhando o exército das cruzadas. E aí você vai mediante. Agora, claro, isso é. Você já deve estar notando como dá trabalho você organizar uma história de RPG, como não é algo simples. Mesmo os que não têm uma ligação com a história, dá trabalho, porque você tem que pensar muito, você tem que separar imagens, você tem que procurar que as pessoas entrem no jogo, né? A ideia é que o jogo seja imersivo. Afinal de contas, o RPG trabalha com um instrumento poderosíssimo chamado imaginação. Algo que mesmo os computadores mais modernos ainda não conseguiram superar. Talvez um futuro bem distante, quem sabe consigam, mas ainda hoje não. Então, você busca isso, que o jogador ele entre no cenário, ele compreenda o cenário, ele participe dali. No sentido que, estando dessa forma, imerso naquele cenário, não só ele vai conseguir interpretar melhor o personagem dele, como ele vai compreender melhor os eventos e as consequências de tudo que está acontecendo. Apesar do que os RPGs mais comuns, né, eles não visam tanto a questão histórica. Os mais comuns é no estilo, o desenho que eu falei para vocês, o Caverna do Dragão, que é baseado no D&D, o Dungeons and Dragons, o sistema, que é justamente isso, aquelas aventuras heróicas, no estilo O Senhor dos Anéis, que inclusive é uma das referências que existe para a criação dos primeiros cenários de RPG, que eram cenários semelhantes ao do Senhor dos Anéis, então com aqueles vilões extremamente maléficos, heróis altamente bondosos, um mal, algo bem claro. Os primeiros eram bem assim. Então, e ainda hoje, principalmente as crianças gostam muito do jogo quando é assim, onde você tem aquela criatura maligna, que é extremamente maligna, que está num canto gritando que é mal. Aí você vai, com apoio de todas as criaturas do bem, pegar suas armas e lutar contra o mal. As pessoas, no geral, a maioria das pessoas gosta desse tipo de aventura, e principalmente as crianças gostam demais. Então é o dragão maligno, o mago maligno, o sacerdote maligno, sempre alguma coisa maligna que todo mundo sabe que é maligno e cabe àqueles heróis, e são os únicos que têm força para combater. Essa é uma aventura, é o tipo de aventura clássica. E que não deixa de ser boa, as pessoas se divertem muito jogando assim. Tanto que o RPG surgiu em 74, o Dungeons and Dragons surgiu em 74, até hoje as pessoas jogam aventuras assim, e às vezes uma seguida da outra, e se divertem muito. E de todas as idades, diga-se de passagem. Todas as idades. Você encontra jogador de RPG com 10 anos de idade e jogador de RPG com 70 anos de idade. Mas os criadores, o Gary Gygax e o Dave Arneson, eles morreram há alguns anos atrás, mas já morreram idosos, e até o final da vida, quando ocorriam eventos como a Comic Con, eles eram convidados e sempre narravam, ou pelo menos conversavam com as pessoas sobre o RPG e tinham seus próprios grupos. Porque se você gosta de contar histórias, você é um narrador. Para se tornar um narrador de RPG, é só um pulo. A diferença é que a história do RPG você não vai ter todo o controle. Em compensação, como é algo construído em conjunto com outras pessoas, vai seguir rumos que talvez não, com certeza você sozinho não iria pensar. Tanto que existe um cenário de RPG chamado Forgotten Realms, que foi criado assim. Um narrador criou um cenário, um mundo de fantasia, começou a narrar histórias daquele mundo para o seu grupo. Na época, eles eram jovens adultos, hoje são todos idosos. E a partir daí ele foi criando um cenário, e hoje em dia é um cenário clássico, que muita gente joga pelo mundo, romances foram escritos sobre esse cenário.
Então, isso só para vocês verem o poder, né, que tem a construção em grupo de um cenário desse. Os personagens que esse narrador, junto com os seus jogadores, criaram, hoje são personagens conhecidos, é claro, pelos jogadores de RPG e alguns outros, no mundo inteiro. Existem bonequinhos, existem livros, criando a história dos personagens, contando aventuras em cima disso. Por quê? Porque foi algo muito poderoso que eles criaram. E como eles criaram usando a imaginação, são infinitas as possibilidades. Então, Gary Gygax e Dave Arneson, eles começaram a ideia do RPG. E o Gary Gygax com o Jeff Perry, eles criaram propriamente dito o D&D, o Dungeons and Dragons. E a partir do Dungeons and Dragons, que no começo era mais um jogo de miniaturas, tinha interpretação, mas era muito voltado ao jogo em mesa, com um mapa, porque eles criaram em cima de um jogo de estratégia. Então era natural. Mas com o tempo isso foi sendo deixado mais de lado. Hoje em dia ainda existe o RPG, onde as pessoas usam muitas miniaturas, mas outros não, que trabalham mais utilizando exclusivamente a imaginação e um sistema, que a gente chama de sistema, para você determinar o que os personagens podem ou não podem fazer. Porque é necessário você ter uma base que seja de comum acordo entre o narrador e os jogadores em relação a como vai funcionar o jogo. Então, normalmente, essa base, esse acordo, é o sistema de RPG, que não consiste basicamente em livros. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns livros. Aqui, ó, o Gary Gygax e o Dave Arneson, pouco antes deles morrerem, eles já estavam aí bem idosos, mas ainda, como vocês podem notar, narrando RPG. Né? Então o RPG, ele utiliza de livros que nós chamamos de sistemas. Isso aqui, por exemplo, é um livro. O livro básico do RPG Dungeons and Dragons. Esse aqui é o do sistema chamado GURPS, que traduzindo é o Genérico Universal Roleplay System, Sistema de Interpretação Genérica e Universal. Esse é outro aqui que foi famoso nos anos 90, é o Vampiro, a Máscara. Bom, esses são sistemas voltados para determinados cenários que visam que o jogo se torne imersivo. Então, esses livros, eles também já trazem muitas figuras, muitas ideias também de como o narrador trabalhar para que as pessoas compreendam a história. Então, se usa muita imagem. Você vai trabalhar uma história medieval, se você quer que os jogadores compreendam melhor o cenário, você vai ter que conseguir separar umas imagens, com imagens de castelo, imagens de camponeses, imagens de cavaleiros de armadura, arqueiros, porque dependendo do que você for colocar na história, você coloca a imagem não que o jogador se prenda totalmente à imagem. O objetivo não é esse, é que ele trabalhe a imaginação, mas que ele tenha, a imaginação dele tenha pelo menos uma base. Então, a partir dessa base, dessas imagens, ele vai criar o dele. E a partir daí, você vai poder trabalhar o conteúdo que você quis, que você planejou. Né? Mas aí é preciso, como eu disse, você é preciso que tenha pelo menos essa base. Pois bem, os RPGs são os mais variados possíveis.
eu apresentei aqui a vocês dois cenários e um genérico. Esse daqui, como eu disse a vocês, é de onde veio o desenho Caverna do Dragão. Foi desse daqui. Então é aquele tipo de cenário. Aquele tipo, com personagem semelhante àqueles. Se você quiser colocar um mestre dos magos, que era o narrador daquela história, você pode colocar. Tudo depende de como você quer construir. Assim como, normalmente, nesse tipo de jogo, um mal, como eu disse a vocês, é claro, é como no desenho ali, que era o Vingador, que era a criatura maligna, o Tiamat, o dragão, que era o dragão malvado, pronto. Naqueles. Esse daqui, ele fez muito sucesso na década de 90 e consistia em você jogar como um vampiro. Então, a ideia era que as pessoas vivessem um drama. Um drama de ser um ser humano que se transformaria num monstro e teria que conviver com isso. Então, essa era a ideia. Bem no estilo daquele filme Entrevista com o Vampiro, que eu acredito que vocês devem se lembrar. Quem não viu, veja, vale muito a pena, muito bom. E se você for ler os livros da Anne Rice, vale mais a pena ainda, porque os livros trazem muito mais detalhes que o filme eles tiveram que passar por cima. Não tinha como o filme tratar de tantos diferentes. Inclusive, talvez se torne seriado. Está próximo. Se for, vai ser muito bom. Então, esse sistema visava isso, você passar por aquele drama. Toda aquela transformação tal. Então, existe esse tipo de cenário. O GURPS, ele busca já ser totalmente genérico. Então, para trabalhar em sala de aula, eu acho ele melhor. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Olha só isso. Esses cenários que o GURPS trabalha. Você vê Egito, Grécia, Império Romano, Idade Média, as Cruzadas, aí veio para o Brasil, que criaram aqui no Brasil. Descobrimento do Brasil, Quilombo dos Palmares, entradas e bandeiras. Pra vocês terem uma ideia. Então, com isso, se você quiser trabalhar em sala de aula, você vai conseguir não somente que o aluno lhe escute ou leia, não, ele vai, se você trabalhar entradas e bandeiras, ele vai participar. Olha a diferença. Ele não vai escutar que teve o bandeirante falando, não, você vai conseguir que ele participe de uma bandeira. Com todos os detalhes que você quiser colocar. Porque se lembre, você enquanto narrador, você não é obrigado a colocar nada que você não queira. Então você pode moldar o jogo, a narrativa, para a idade, para o que você tem à sua disposição. Pra vocês terem uma ideia, você pode fazer um jogo sem sistema nenhum. Mediante o que você queira fazer, você apenas pode narrando, as pessoas dizendo o que vão fazer e você vai dizendo as consequências. Tem que haver, é claro, sempre o acordo entre o grupo, que vão aceitar a palavra do narrador. Mediante isso é possível. Existiu um sistema de RPG, mas é muito difícil isso, é claro. Existiu um sistema de RPG até que propôs isso, chamado Amber. Era uma narrativa onde você não precisava anotar dados de um personagem, sabe, ter os limites do seu personagem, não. Você tinha mais ou menos só uma ideia do que você poderia ou não poderia fazer, uma ideia por alto, e caberia o narrador decidir se você conseguiu ou não. Mas, infelizmente, não fez muito sucesso. Não foi muito para frente. Contudo, esses outros conseguiram, e estão até hoje fazendo sucesso. Tanto que, como vocês podem ver aqui em GURPS, vocês podem ver os mais diversos cenários que podem ser trabalhados, dependendo dos seus objetivos. Ó, esse daqui é o que eu mostrei a vocês, o D&D. Esse é o vampiro que eu disse a vocês, e junto com ele veio esses outros dois também. Aliás, tem até mais, mas eu coloquei esses três que foram os mais famosos, né? O lobisomem, que também visava o drama de você ser um monstro,
e o Mago, que era um jogo assim meio metafísico. Trabalhava muito com a questão até filosófica, por assim dizer. Mas além deles, existiam vários outros. Olha, esses daqui, por exemplo, é interessante esse, que é Cyberpunk 2020, que via no ano 2020 o futuro com a tecnologia extremamente avançada. Né? Então, hoje, inclusive, eles já lançaram um novo que já mudaram a data. Esse outro, bastante interessante, mas não é infantil, o cenário, que é baseado nos romances de H.P. Lovecraft, o chamado de Cthulhu. Cthulhu, porque os contos de H.P. Lovecraft são todos contos de suspense e terror. Então, não é um cenário bem infantil. E, por último, Star Wars, que é para todas as idades. Quem gosta do cenário, com certeza vai se divertir bastante jogando Star Wars, que traz tudo aquilo que você viu nos filmes para o RPG. Então, vai até um pouco além. Com a vantagem que os Jedi, os contrabandistas, os mercenários são jogadores, são o que eles querem jogar. Então, se torna muito interessante. E todos esses, mesmo esses daqui que são cenários muito específicos, dependendo do que você queira trabalhar, você pode trabalhar. Tudo depende do que você quer fazer. Então, o RPG, como eu falei para vocês, tem o RPG de mesa, que é o presencial com os jogadores e o narrador. Tem também um outro modo, que eu esqueci de dizer para vocês, que é um ainda mais próximo do teatro, que é o live action. Nesse, normalmente em ambientes bem controlados, com a presença também de narradores, porque é sempre complicado quando as pessoas chegam ao ponto de se caracterizar como um personagem, das pessoas, durante o jogo, deixarem de perceber que aquilo dali é um jogo. Então tem que ter esse cuidado. Então, num ambiente controlado, isso normalmente são adultos, eles se caracterizam e interpretam os personagens como se fosse uma peça teatral, com a diferença que você não tem um roteiro fixo. O narrador apenas estipula possibilidades do que vai acontecer durante aquele live action e deixa que os jogadores sigam. E aí, é claro, normalmente quando ocorre um evento assim, não ocorre apenas com um narrador, são vários narradores, normalmente apenas adultos, que gostam do jogo. Os narradores se sentam, planejam, organizam, normalmente se alugam um local, se avisa para as pessoas o que está acontecendo lá dentro, para o pessoal não pensar que está ocorrendo alguma coisa fora do normal, e a partir daí ocorre o live action. Existem também, alguns de vocês talvez até tenham tido essa experiência, os livros-jogos. São livros com vários finais, dependendo do rumo que você siga. Por exemplo, você começa a ler o livro, aí o livro chega numa parte, aí ele diz, se referindo ao personagem principal, vai fazer tal coisa, siga para a página tal. Se ele vai fazer outra coisa, para outra página. E assim vai. Aí dá, normalmente, 3, 4 possibilidades que o personagem principal pode fazer. Dependendo do que ele for fazer, o caminho que você vai seguir até o final do livro é bem diferente. Então, eu já falei bastante de possibilidades de como ele pode ser utilizado na educação, como um instrumento didático. Então, ele pode, eu creio que trabalhado com cuidado, ele pode aproximar mais os professores dos alunos e fazer com que o professor consiga que os alunos compreendam muito melhor o conteúdo do que apenas escutando ou lendo. Porque mesmo um filme não tem o mesmo poder que você participar de um jogo utilizando a sua imaginação. E ainda é possível você vendo, interagindo com os outros.
Porque muitas vezes você passa um filme para os alunos e o que o aluno faz? Às vezes presta atenção, às vezes conversa, às vezes dorme. Tudo isso são coisas que acontecem. Por exemplo, um filme que eu gosto muito, da década de 50, O Egípcio, fantástico. É complicado para os alunos adolescentes assistirem o filme, porque é um filme longo, porque o filme trata de assuntos que talvez para eles a princípio não seja interessante, mas se ao invés de eu passar o filme eu os colocar no cenário, se forem eles que estejam ali junto com o Siruê, passando por todas as situações semelhantes a que ele passou, se eles conheceram ele, se eu colocar aquele cenário, o personagem principal do filme estiver lá, eles conheceram o personagem principal, e enquanto o personagem principal está agindo, eles poderem fazer alguma coisa. Olha só, eles saíram de uma posição totalmente passiva, de somente ver o filme. Agora, eu coloco a história, coloco o personagem principal da história, seguindo como um filme, mas o filme pode ter um final. Mas essa história, ao invés de seguir o final do filme, pode ser completamente diferente, porque os jogadores vão estar lá e vão poder intervir. Então, essa é a maior característica que faz o RPG ser tão dinâmico e tão interessante. Essa possibilidade de sempre o resultado poder ser diferente dependendo das pessoas que estejam participando. E, principalmente, unir o grupo. Pois, no RPG, você vai percebendo que, por mais que seu personagem se torne importante, seja até poderoso, mas com o grupo, você vai ser muito mais. Com a ajuda do grupo, coisas que são difíceis vão se tornar muito mais fáceis. Então, todo esse aprendizado, que principalmente nos dias de hoje, são mais complicados, visto que a violência está mantendo as crianças e adolescentes mais em casa, através do RPG, pode acontecer. Antigamente, as crianças brincavam mais na rua, interagiam, muitos jogos em grupo. Hoje, na escola ocorre ainda, mas poucas crianças têm essa oportunidade. Já no RPG, é um ambiente, vocês vão estar na casa de um deles, os pais vão estar, por exemplo, num jogo normal, vão estar por perto na escola, vai estar na escola, com os professores, com todo mundo por perto, então é um ambiente controlado. E eles vão poder vivenciar tudo isso na sua imaginação. E também a questão do cenário, por exemplo, o professor de geografia. Ele pode colocar os alunos dele onde ele quiser colocar, não, vamos hoje, a aventura de hoje vai ser subir o Monte Everest. Pode ser. Ele pode mostrar umas fotos do Monte Everest, até um vídeo curto sobre o Monte Everest, e vamos para o Monte Everest. Ou em uma ilha, ou então navegando pelos oceanos. Então, olha, o limite do RPG é a imaginação. E é claro, o que o narrador quer colocar nele também. É claro que o narrador, ele impõe certas limitações, mas se o narrador não impõe limitações, o limite é a imaginação. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas outras coisas. Sim, além dos livros-jogos, você tem também os videogames. Desde a década de 80, aqueles primeiros videogames, talvez aqui quem tem mais de 40 se lembre do jogo do Atari, Adventure, que era só um quadradinho com uma seta em cima do quadrado, que era para representar o cavaleiro com a espada, que caçava os dragões lá no jogo. Então, mas ali já era um RPG simples, mas você tem que vagar pelo labirinto, você tem que ir caçar o dragão. Era muito simples. Depois, com o tempo, surgiram outros, principalmente no computador, foram surgindo outros RPGs bem simples. E aos poucos foram se tornando cada vez mais complexos. Hoje você tem jogos de computador, como por exemplo The Witcher, que até mesmo se tornou um seriado. The Witcher começou como uma série de livros. Da série de livros, que era pouquíssimo conhecida a série de livros, se tornou
um jogo de videogame e depois um seriado da Netflix. Para vocês verem, ele se tornou famoso através do videogame. Porque os videogames hoje em dia são histórias bem complexas. Bem complexas. Você tem jogos que muitas vezes os criadores passam anos para conseguir construir. Você contrata roteiristas profissionais, escritores. Então, jogo de computador hoje em dia é algo muito sério. E aqui, e dentre esses jogos, existe um tipo de jogo chamado MMORPG, que é Massive Multiplayer Online Roleplay Games. Basicamente é jogo de RPG online massivo, porque é para milhares de pessoas. Que, assim, move uma quantidade absurda de dinheiro. E também, como eu disse a vocês, são anos para você conseguir fazer um jogo desse. Qual é o objetivo dele? Reproduzir o RPG de mesa num cenário, em um computador ou em um videogame. Então você tem, por exemplo, o World of Warcraft, que é o mais famoso de todos, que você tem milhares de pessoas das mais diversas idades pelo mundo jogando constantemente há mais de o que é mais de 15 anos. Black Desert Online, que é um mais recente, também que visa, que é um cenário, Black Desert tem um cenário mais imersivo. Eles fazem que, desde que, claro, você tem que ter um computador um pouco mais potente, mas eles fazem com que você escute até mesmo o barulho dos grilos quando você passa perto de um riacho. Você vê o reflexo, o seu reflexo na água quando você passa perto de uma lagoa, sapos coachando, o vento soprando as folhas. Tudo isso eles colocam num jogo de computador no sentido de tornar imersivo e sempre com o detalhe das buscas, da história do mundo e os personagens participando. Basicamente, eles pegaram o RPG e gastam uma quantidade absurda de dinheiro para reproduzir o que a pessoa pode reproduzir na sua imaginação. E as pessoas jogam, é claro, é um outro tipo de jogo, também bastante interessante, mas ainda em si a imaginação é um instrumento muito mais forte. Pois bem, o RPG ele já faz parte até de projetos no MEC, conforme eu estou colocando aqui para vocês. E isso fora os trabalhos de pós-graduação. Aqui no Rio Grande do Norte, o trabalho com RPG é bem menor, mas lá fora, se você fazer uma pesquisa simples no Google, vocês acham uma quantidade enorme de resultados. Ó, isso daqui já são trabalhos que estão lá na Base Nacional Comum Curricular. Trabalhos que as pessoas colocaram lá como exemplos. Ó. Que alguns resultados, ó. Pesquisa simples do Google, mas pouco mesmo, são páginas e páginas. Isso daqui eu coloquei alguns só para vocês verem como exemplos. Desde especialização, trabalho de final de curso, monografias, teses, dissertações, tem as mais diversas. Pronto. Aqui sou eu e meus amigos, a gente joga no RPG. Muito bem. Aqui algumas referências. Eu terminei um pouquinho mais cedo porque, apesar de não ser um workshop, eu pensei, e se vocês concordarem, eu fazer uma pequena narrativa aqui para vocês terem, quem não tem noção, ter uma noção mais ou menos de como funciona o RPG. Se vocês concordarem, eu precisaria de 4 voluntários. Então vamos lá. Vilma, Daniel. Tem mais 2 voluntários?
Sim, esqueci de mostrar para vocês. Ó. RPG, dependendo do sistema, trabalha com vários tipos de dados também. É interessante. Que é uma forma também de chamar a atenção das pessoas. Esses daqui são alguns tipos de dados que são utilizados no RPG. Esse dado aqui é mais comum, vocês conhecem. Esse aqui, em 4 lados. Pode ser usado, inclusive pode ser trabalhado na matemática. Muito bem, então só tenho o Daniel e Vilma como voluntários, então vamos lá. Então, Daniel e Vilma, abram seus microfones, tá certo? Que eu vou narrando o cenário e vocês vão dizendo o que vocês vão fazer. Certo? Vocês estão com microfones ligados? Sim. Muito bem. Então, olha só. Muito bem. Vocês estão no Rio Grande do Norte em 1730. A Guerra dos Bárbaros acabou há pouco tempo. O interior ainda está devastado e bastante desocupado. Os índios foram massacrados. Quem não fugiu morreu. Muitos se converteram para tentar se salvar. Mas, em alguns casos, nem a conversão foi suficiente para aplacar a fúria dos portugueses. O objetivo era claro, vocês dois estavam lá. Vocês dois eram crianças ainda na época do fim, quando a última batalha ocorreu, em 1720. Mas vocês se lembram. Vocês já estavam no interior. As famílias de vocês são de Acari, pequeno vilarejo. Nesse momento, que vocês se lembram do que aconteceu. Mas agora já fazem 10 anos. As coisas já se acalmaram. Teoricamente, as terras que eram dos índios todas já foram distribuídas entre os conquistadores. Mas alguns índios que trabalharam com os portugueses ganharam também o seu quinhão de terras. O que, no entanto, não significa que não ocorram conflitos. Vocês trabalham para o Coronel Alcântara, um fazendeiro da região de Acari. Ele é um fazendeiro poderoso, muitos homens ao seu serviço. Dentre eles, vocês se destacam. São homens de confiança. O Coronel Alcântara já é um homem já mais velho, já está na faixa dos seus 40 anos. Lembre-se que naquela época, você ter na faixa dos 40 anos significava para hoje em dia mais ou menos na faixa dos 60 para mais. O Coronel Alcântara participou do final da Guerra dos Bárbaros. Muitos morreram pela sua lâmina. Mas ele sempre foi um homem justo. Pelo menos é o que vocês acreditam. É o que vocês vivenciaram. Vocês não veem nele uma sede de sangue desmedida. Alguém que mate indiscriminadamente apenas por sua origem. Vocês não veem isso. Quando vocês olham para ele, vê aquele homem alto, grisalho, pouco acima do peso, com a barba e um bigode longo, e profundos olhos azuis, que parecem ter visto todo tipo de coisa que vocês possam imaginar. Vocês sentem uma confiança. E pela região também. As pessoas tendem a confiar nele. Principalmente pelo fato dele ser tido como um homem justo. E dessa forma, enquanto vocês estão com seus afazeres na fazenda, basicamente vocês trabalham fazendo a guarda. Vocês são os jagunços dele. Vocês trabalham fazendo a guarda da fazenda. Quando vocês estão nos seus afazeres, vocês recebem o chamado do capitão. Você vê que um filho de um dos moradores, Zezinho, vai até vocês, onde vocês estão.
Vocês tinham parado para almoçar. Você vê que Zezinho é um menino mulato, de uns 10 anos de idade, chega correndo descalço até vocês. Aí chega e diz, disse, o patrão está chamando vocês, o patrão está chamando vocês. Ele disse que é urgente. E aí, o que é que vocês fazem? Vocês estão sentados ao redor de uma fogueira, vocês estão assando, estão esquentando o almoço de vocês, um pedaço de carne com alguma farinha, uma rapadurazinha para complementar, quando ele chega. Então, o que vocês fazem? Deixa o almoço e vai até a sede da fazenda saber o que o coronel deseja. E vocês? Vilma, Ana Lúcia, vocês vão também? Eu vou almoçar primeiro, vai bem preparadinha. Aí eu vou lá. Ana Lúcia? Bom, a Ana Lúcia não respondeu, então... Oi. Pronto. Respeito a ele, eu acho que eu, para almoçar, ia primeiro cumprimentá-lo. Você cumprimenta o garoto? Sim, Ana Lúcia, repita, eu não escutei direito. Você vai fazer o quê? Eu deixaria o almoço e iria até ele, né? Certo. Daniel, você e Ana Lúcia, vocês se levantam rapidamente, Sim. Guardam o almoço, vocês veem que Vilma estava sentada, comendo, olhando para vocês. Estão estudando lá uma rapadura, olhando para vocês. E aí? Vocês vão e vão deixar Vilma lá? Vão falar alguma coisa? Vão embora? O que é que vocês vão fazer? Ele também. E aí, Vilma? Aí eu ia dizer assim, gente, vamos almoçar rapidinho para a gente poder ir lá, já que a gente não sabe, pode demorar. Pelo menos a gente vai almoçado, né? Mas o coronel chamou e disse que era urgente. Se é urgente, a gente tem que ir urgente. Peraí, Daniel, só um pouquinho, deixa eu comer só um pouquinho. Aí eu insisti. Então eu vou ficar mais calma. Já começa a brincadeira, né? A ideia é por aí. É essa, né? E a ideia é justamente que haja essa diversidade, né? É muito ruim comer perreada. Bota a rapadura no bolso e vamos embora. Pronto, Daniel. Aí a gente está chegando no acordo. E vamos embora. Pronto, vocês então discutem um pouquinho. Depois vocês sobem nas suas mulas e seguem viagem. Porque vocês seguem mulas, vocês sabem que, principalmente para vocês que vagam pelo sertão, é muito melhor ter uma mula. Cavalo é caro, adoece com uma certa facilidade, não vale a pena. A mula não, a mula é perfeita. A mula consegue aguentar o trabalho de vocês. Ir por meio do sertão, atravessar os espinheiros e fazer o serviço que o coronel manda. Normalmente consiste mais em manter a ordem na região. Então, às vezes, vocês têm conflitos com bandidos ou com outros coronéis. Também ocorre. Pois bem, Vilma coloca a rapadura no bolso, vocês guardam o que deu para guardar a comida, o que não dá, vocês jogam fora, montam as suas mulas, seguem adiante, o menino vai correndo lá atrás de vocês já vão embora lá de mula. Você sabe que não tem problema, está dentro da fazenda e esse menino passa o dia correndo por aí mesmo. Para ele, inclusive, é muito divertido. Ele cresce nessa liberdade. Ele e tantos outros, os filhos dos trabalhadores da fazenda, todos crescem assim. Vocês seguem até a Casa Grande. Um sobrado muito bem feito, reflete a riqueza do coronel. Lugar realmente muito bonito. Dizem que parte das pedras de sua construção veio direto de Portugal. Para você trazer de Portugal
pelo Porto de Natal até aí, realmente, primeiro que são muitos dias para você sair de Natal para ir. E ainda por cima, trazendo em Portugal, você tem que ter muito dinheiro. E, inclusive, o coronel, um dos presentes que ele recebeu de um outro coronel da região foi a imagem dele esculpida em Carrara. Esculpido no mármore de Carrara, que é um artigo que os coronéis usam, tem no seu busto esculpido em Carrara para mostrar que tem poder, que tem dinheiro. Você vê que o coronel está na varanda, todo vestido de branco, um chapéu na cabeça, olhando vocês se aproximando ao longe. Você sabe que ele se veste de branco para ficar claro que ele não suja as roupas, que ele não faz trabalho braçal. Porque ele é rico e tem poder. Mesmo ele sendo uma pessoa tida como justa, esse é o costume dos coronéis. E ele não difere. Da mesma forma que o trabalhador que o desrespeite, ele manda vocês irem chicotearem. Não é escravo. Não é escravo. A escravidão tem escravos, existe escravos. Mas escravos são poucos, porque são muito caros. E você comprar escravo caro para ficar chicoteando é complicado. É um bem que você perde. Mas descendentes de índios que ficam trabalhando na fazenda, se desrespeitarem o coronel, vão para o chicote. E vão reclamar com quem? Em Natal? Vão sair a pé para ir reclamar em Natal? E mesmo que conseguissem, vocês sabem que ninguém ia se meter com o coronel. Só outro coronel. Então os escravos são bens e preciosos, diga-se de passagem. O coronel tem alguns, mas não muitos. Ele trabalha principalmente com gado. Professor, faltam 15 minutos para o encerramento do minicurso. Tranquilo. Ao vocês chegarem e se aproximarem, ele olha para vocês e diz: muito bem, vieram rápido. Não esperava menos de vocês. Olha, no povoado de Poço Seco, aqui próximo, toda a família do capitão Silva e os empregados sumiram. E eu quero que vocês vão até lá e descubram o que ocorreu. Os moradores da região ficaram aterrorizados com o que aconteceu e pediram minha ajuda. E eu confio em vocês. Vocês não só são experientes no uso das armas, como são bons rastreadores. Então eu preciso que vocês vão até lá, investiguem e descubram o que aconteceu com o capitão Silva e sua família. Ele é um bom homem, mas é de ascendência indígena. Então, aqui na região, muita gente que eu digo, vocês sabem, meus adversários, não gostavam dele. Diziam que ele não merecia ter terras. Diziam até mesmo que ele não era cristão, era apenas um pagão que fingia ter fé em Cristo para poder ter bens, para não ser punido. Comparavam ele aos judeus, os cristãos novos. Então, tenham isso em mente quando forem investigar. E quando vocês descobrirem alguma coisa, não ajam de imediato. Venham até mim. Porque pode ser algo simples, que eu acho improvável, mas pode ser algo bastante complicado. Então, cuidado. Cuidado com o que vocês vão fazer. Ou vocês podem provocar um grande problema aqui na região. Mas investiguem. Eu tenho que prover se é possível fazer justiça por ele e sua família. Vão até
até suas casas, peguem o que vocês acharem necessário, podem entrar aqui na Casa Grande também, peguem mantimentos para viagem e sigam. Façam bem o trabalho de vocês, que eu recompensarei vocês bem. Pode ter certeza que todo esse trabalho não será em vão. Como vocês sabem, eu sou um homem justo. Vocês têm alguma coisa a perguntar? Daniel, Vilma, Ana Lúcia. Faz quanto tempo que ele sumiu? Bom, como demorou um pouco para eles darem conta, eu creio que, pelo que eu estipulo aqui, cerca de uma semana. Então já faz bastante tempo. Se fosse somente uma viagem, alguma coisa assim, eles teriam avisado alguém. Ou tinham deixado alguém, né? Ele abandonar a propriedade assim é estranho. Vocês têm mais alguma pergunta? Muito bem, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, podem partir. E que Deus os abençoe. Eu perguntaria quantas pessoas eram da família. 20. Juntando os empregados. Ele, a esposa, os filhos e os empregados. Todos desapareceram. Pronto. Só isso e saímos em busca, né? Saber o que foi que aconteceu. Eu pergunto se posso levar alguém comigo, a minha equipe, para eu não ir sozinha. Bom, você vai com os seus 2 amigos, mas se você quiser levar, leve no máximo mais 2, que eu também não quero chamar a atenção demais. Se lembre que vocês vão para investigar. Certo. Vocês não vão para começar uma guerra entre coronéis, caso realmente haja interferência de outro coronel nessa história. Eu quero apenas que vocês investiguem. Ver se realmente... O que foi que aconteceu? Podem ser bandidos também. Bandidos, muitas vezes, invadem fazendas secretas, saqueiam tudo que querem e matam todos para não haver testemunhas. Eu já ouvi sobre isso. Uma certa vez, durante o período de guerra, nós entramos na propriedade, eu estava com meus homens, e não havia nada. Nada. Todos os bens de valor tinham sido tirados e não havia uma pessoa. Depois de investigarmos, chegamos a essa conclusão, que as pessoas deviam ter sido sequestradas, ou então fugiram com todos os bens, mas achamos improvável, devido ao fato de como estavam os móveis. Parecia que eles tinham sido levados à força. Nós também não podíamos... Naquela época, era uma época que vivíamos em guerra com os índios, não podíamos parar para investigar. Tivemos que seguir adiante. Até porque... Professor, eu quero só pedir licença, porque eu gostei de participar, mas eu vou ter que sair, que eu vou entrar em outra sala para apresentar um relato de experiência, tá bom? Espero que você tenha gostado. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como faltam só 8 minutos, e eu vou abrir para perguntas, então vou encerrar por aqui. Basicamente, essa história, ela ia levar os personagens até esse vilarejo. Eles iriam conhecer algumas pessoas do vilarejo, que todas iam realmente estranhar. Iam notar um preconceito, principalmente da parte daqueles que são mais portugueses, que iam ter iam falar justamente o que o coronel disse, que aquele pessoal ali era descendente de índio, que não eram confiáveis, que provavelmente eram pagãos, e que não iam dar muita informação, não. Agora, os personagens iam acabar descobrindo no final que o que aconteceu foi o seguinte: as terras do capitão Silva eram vizinhas à terra de um coronel que mandou matar ele, a família e os empregados para se apropriar da terra. Levando em conta que, por ele ser descendente de índio, não ia chegar muito longe. E o pior de tudo ia ser quando os personagens chegassem e contassem para o outro coronel, ele ia dizer que o máximo que ele poderia fazer era ver se ainda sobrou alguma criança viva dali, alguma coisa assim, porque mesmo que ele reclamasse com as autoridades, dificilmente as autoridades em Natal
iam mandar um grupo para punir um coronel por ter feito isso sem que houvesse provas. Eles saberiam que ocorreu isso, mas não teriam provas concretas. E não ter prova concreta era mais que o suficiente para as autoridades não fazerem nada com alguém poderoso. E aí acabou os personagens. Os personagens, por exemplo, poderiam querer se vingar, poderiam ignorar. Aí caberia aos jogadores decidirem o que é que eles iam fazer mediante uma situação tão injusta. E se o narrador ainda quiser, ainda pode colocar, dar detalhes sobre a família do Capitão Silva, sobre os filhos, para tornar a coisa ainda mais dramática. E aí pode abordar também a questão da eliminação dos índios durante a Guerra dos Bárbaros, que muita gente ainda tem isso na cabeça. As pessoas do vilarejo poderiam falar isso também, que os índios também mataram muita gente. Então, tudo isso poderia ser trabalhado. Numa história assim. E como vocês notaram, o tempo passa rapidinho, você nem nota. Muito bem, pessoal. Então, eu vou abrir para perguntas. Agora nós temos 5 minutos ainda. Quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Espero que vocês tenham gostado. Professor, eu estou acompanhando aqui o chat e tem apenas uma sugestão que a professora Vilma, ela pediu para você trazer um exemplo de realização de sala de aula, que foi isso que você acabou de fazer, não é? Com essa historinha aí, lançando a proposta do RPG. Bom, e o mais é só comentários legais, tá? De sua apresentação e tudo. Se alguém quiser mais perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. O professor Sérgio tinha feito uma pergunta. Bom, trabalhar em salas numerosas, esse é o maior desafio. O ideal seria que fosse possível trabalhar num contraturno com grupos menores. Mas numa sala numerosa, o que o professor pode fazer pensar em uma forma de o RPG ocorrer com um pequeno grupo e os outros, quando aquele pequeno grupo ficar jogando, os outros participarem mais de um outro momento. Por exemplo, nesse caso, eles 4 estavam interpretando, aliás, eles 3 estavam interpretando os jagunços do coronel. As pessoas da cidade são o que nós chamamos de personagens não jogadores, ou NPCs, que é non-player characters, personagens não jogadores. O resto da turma poderia interpretar isso. O professor pode dizer, olha, é o seguinte, eles 4 vão interpretar tais pessoas, certo? E aí ele pode até fazer um sorteio na turma para quem vai realmente ser um grupo controlado. Normalmente um grupo de 5 até umas 7 pessoas dá para você controlar bem. Mas que isso fica difícil, realmente fica difícil. E os outros podem justamente, aí ele pode chegar e dizer, ó, vamos sortear aqui. Ele sorteia os mais diversos personagens. E cada um vai ter seu momento. Aí, de repente, nessa situação, por exemplo, o pessoal pode procurar o padre. Aí o padre, ao invés do narrador interpretar o padre, ele entrega um papel com a descrição de quem é o padre e alguma sugestão do que é que o padre pode falar para dos alunos que não estão lá propriamente no jogo. E aí esse aluno vai e faz. E o interessante, num caso desse, da turma numerosa, é que haja o revezamento. Por quê? Para que todos tenham a sensação de participar, de também ser protagonista. Porque uma das coisas boas do RPG é essa sensação, né, de protagonismo, de estar lá, de ser um dos principais, de fazer a diferença. Então, essa é uma forma de você conseguir trabalhar com a turma numerosa. Se você quiser arriscar, dá muito trabalho e às vezes é um pouco estressante. Mas se você pode separar a turma em 2 grupos grandes, ou até se a turma não for tão grande assim, trabalhar com todos. Mas eu já aviso, é extremamente cansativo e é difícil eles terem a disciplina, porque todos querem agir. Você diz a situação, eles ficam todos empolgados, querendo agir ao mesmo tempo. Por isso é melhor um grupo menor. E aí a sugestão deles de você utilizar alguns como principais, os outros como personagens secundários, e depois fazer o revezamento.
E se lembrem disso. Eu trabalhei aqui por alto, eu não utilizei de dados, eu não utilizei de uma ficha com descrição, eu não utilizei de imagens. Tudo isso que eu fiz, se eu fosse trabalhar com calma, eu ia ter uma imagem mostrando como era o coronel, provavelmente uma imagem mostrando uma casa grande da época, um sobrado da época, a vilazinha. Então, tudo isso ia ter imagens para eles já se situarem melhor. Aí eu ia mostrar as imagens e ia fazendo a narração. Porque a ideia é essa, é que seja realmente imersivo. Porque aí eles se colocando, quando eles virem, por exemplo, se você quiser colocar a situação, um descendente de índio, cuja aparência de um indígena sendo maltratado nessa vila, por exemplo, de repente ele pode se tocar mesmo, ele achar aquilo injusto e intervir, porque talvez o personagem até não fizesse, mas ele, interpretando, ele vai intervir, e ele pode fazer isso, porque enquanto jogador ele tem esse poder. Ou não, ou ele pode ser indiferente, como foi o caso que Vilma chegou e falou que ia parar e ia ficar comendo, ia terminar de almoçar. Coronel, espere, eu estou com fome, vou comer. Pronto, é uma decisão dela. O coronel que espere. E depois vocês podiam até ter comido e ter mentido para o coronel. Ter dito, não, é porque o menino demorou muito para chegar, aquele menino preguiçoso, ainda bota a culpa no pobre do menino. Diga, Vilma, se quer falar, pode falar. Sim, eu tenho duas perguntas, vou tentar ser breve. A primeira é o seguinte, que eu acho que remoto a gente trabalharia mais, né, porque tem que montar todo o cenário para trabalhar isso remoto, né, principalmente com turmas grandes. E a segunda é que eu penso que a ideia de protagonismo também, ela nos deixa refém da história que você quer contar também, né, porque, por exemplo, há momentos em que eu posso ser protagonista totalmente, eu tomar minhas decisões, como a gente fez, tomou a decisão de ir ou almoçar primeiro, mas se você quiser guiar isso numa história, por exemplo, você vai falar sobre Brasil República, então, tem alguns momentos que eu não posso fazer a própria história, porque existe uma história que as crianças devem aprender, por exemplo. Então, tem isso também, né? Acontece isso no RPG, nesse caso, né? No caso de contar uma história, porque você fez essa narrativa aí, né? Você que criou. Isso. Mas quando eu quero abordar temas dentro da sala de aula, como professor de história, vou trabalhar tema tal. Então, tem coisas que eu vou ter que aprender, né? Não necessariamente. Por quê? Porque o divertido é isso. Você pode simplesmente chegar, dar sua aula sobre, por exemplo, a proclamação da República, contar o que ocorreu, dizer que ocorreu assim, agora vamos jogar a proclamação da República. E os personagens fazerem uma coisa totalmente diferente. Eles podem ir prender Deodoro da Fonseca e dizer, não, nós gostamos do imperador. Ou dar um golpe e assumir o trono. Você nunca sabe. E o legal é o seguinte, é você contar a história, como ocorreu, e depois colocar eles lá, para ver o que é que eles vão fazer. Porque eles podem, e você dando essa liberdade, pode ter certeza que vai ser divertido para você e para eles.